favor, irmãos, abra sua Bíblia, Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha essa expressão. Até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos para a 1 Tessalonicenses 5:19. Uma expressão muitíssimo pequena, versículo diminuto que todos sabemos. Não apagueis o Espírito. E agora, João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos orar. Pai querido, graças te damos pelo teu imenso amor para conosco. Graças te damos pela tua misericórdia que se estende de geração em geração. Graças ao Senhor pela tão grande salvação. Graças te damos porque o Senhor tem sido tão longânimo para conosco. Graças te damos porque o Senhor insiste conosco a respeito do outro Consolador. Obrigado por nos enviar o nosso amado Espírito. Obrigado por Ele ser o nosso Paráclito, por estar conosco, ao nosso lado, juntos, por estar pegando firme conosco. Te damos graças por isso. Obrigado, Pai. Muitíssimo obrigado. O que nós esperamos do Senhor é que Tu venhas nos ajudar mais uma vez. E particularmente suplico misericórdia e graça para comunicar o que Tu queres falar conosco nesta noite. Em nome do Teu amado Filho é que oramos. Amém. Então, amados, os irmãos têm percebido quanto o nosso Senhor tem sido persistente conosco, como Ele tem sido gracioso conosco a respeito do seu Paráclito, ou do nosso Paráclito, ou seja, como Deus tem perseverado em falar conosco acerca do Espírito Santo. Já perceberam quantas vezes o Senhor levantou pessoas aqui, daqui e de fora, para trazer esse assunto, para falar sobre o Espírito, não é? E depois prosseguimos, às vezes por muito pouco tempo, e aí depois um tempo, daqui mais um tempo, passa-se um tempo e o Senhor de novo traz o assunto outra vez. Quantos irmãos, não é? Ou até mesmo em ocasiões diferentes, mesma pessoa o Senhor tem levantado. Então, amados, nós sabemos, quando você vai para o livro de Atos, lá no capítulo 2, nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo foi concedido de uma vez para sempre. Ali no capítulo 2 de Atos, nós vemos isso, naquele dia de Pentecostes, quando como diz lá em João, o outro Consolador, quando ele veio pessoalmente, não é? Quando ele veio ali,
habitar, fazer habitação na igreja. Para quê? Para guiar, para conduzir, para ensinar o corpo de Cristo. Não é? O Espírito Santo foi dado, foi dispensado para fazer isso na vida da igreja. Agora, quando eu digo que o Espírito Santo foi dado, o batismo com o Espírito aconteceu no Pentecostes, eu não estou, é bom que a gente frise isso, eu não estou afirmando, tá certo? Não estou afirmando que todos os crentes em Cristo, que todos os cristãos já passou por essa experiência ou teve a experiência do batismo com o Espírito Santo. Não é isso que eu estou afirmando. Eu disse que no Pentecostes aconteceu, não é, essa dádiva, tá certo? Ali ele foi dado. Foi um batismo que foi dado. O que significa? É que eu estou dizendo que o fato do Espírito ter sido dado, batizado aqueles irmãos naquele tempo, não significa que pessoas hoje, por causa deles, também receberam esse batismo. É isso que eu estou dizendo. E isso eu estou falando com testemunho de irmãos, inclusive do nosso irmão, que escreveu sobre esse assunto. Tá certo? Então, esses textos que nós lemos, nós podemos, tomamos como base para fazer algumas afirmações aqui. Tá? Nós precisamos entender que uma coisa é a dádiva do Senhor. Uma coisa é a dádiva do Senhor. Uma outra coisa é tomarmos posse dessa dádiva. É apropriar dessa dádiva. Tá certo, irmãos? Isso é uma coisa totalmente diferente. E é por isso que eu li João 1,12. Para a gente fazer um paralelo. O que João 1,12 diz? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Esse texto está falando, obviamente, a respeito de quem? De Jesus Cristo. Está falando daqueles que receberam Cristo. Isto está falando da experiência da salvação. Tá certo? Isso é muito claro para todos nós. Não é? Então, esse texto nos ajuda a entender essa verdade que nós estamos falando agora a respeito do Espírito. Não é? A respeito do revestimento do Espírito Santo. Tá certo? Ou seja, da mesma forma como nós cremos naquele dia que o Senhor nos tocou, e nós cremos e recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, por um ato de fé, não é? Isso foi um ato de fé, e também foi uma experiência, o quê? Pessoal, uma experiência individual. Não é verdade? Foi isso que aconteceu conosco. Com relação ao Espírito Santo, por isso que eu disse o paralelo, com relação ao Espírito Santo, cada crente em Cristo, cada cristão precisa da experiência de ser revestido com o Espírito. Daí o texto de Marcos ou de Lucas que nós lemos. Não é? Lembre-se que eu disse que uma coisa é uma dádiva, outra coisa é apropriar da dádiva. Tá certo? Então, o que eu gostaria, em outras palavras,
E eu estou afirmando o seguinte: da mesma forma que eu e você, um dia, tivemos então a experiência de receber Cristo. Estou reforçando a respeito disso. Passamos por aquela experiência da conversão, quando nós fomos tocados pelo Senhor e fizemos dele então o Salvador das nossas vidas. De igual forma, da mesma maneira, nós também precisamos receber o Espírito Santo de forma consciente e definida. Não estou falando para salvação. Estou falando bem claro para que ninguém saia com confusão. Estou dizendo que nós precisamos receber o Espírito Santo como revestimento sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? É isto. A experiência do Pentecostes, como eu disse, o batismo foi de uma vez. Mas a apropriação dessa dádiva que foi dada, eu e você precisamos suplicar ao Senhor. Precisamos pedir para que Ele venha sobre nós. É isso que é apropriar da dádiva. Irmãos, isso faz uma grande diferença na nossa vida. Então eu louvo ao Senhor por trazer a nós esta oportunidade. Eu estou orando, estou falando com Deus e parto de mim mesmo, porque é uma necessidade minha, e estou clamando ao Senhor para que o Espírito venha com poder, venha nos aquecer o coração, venha nos encher, venha nos transbordar. E para isso eu estou dizendo, querido Espírito, estou aberto, estou te convidando para, se isso ainda não aconteceu, para que tu venhas e me revista com poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido com poder. Esta é uma experiência particular, individual. Percebe, irmãos? Irmãos, quando o Senhor começou a falar isso ao meu coração, para mim começou a surgir algumas respostas. Para mim. Das coisas que eu tenho clamado ao Senhor. E por isso eu disse que eu estou muitíssimo grato a Ele. Tá? Então, amados, se está claro para mim e para você, que o Espírito Santo é uma pessoa que desceu, conforme diz o nosso irmão Judson, Adoniran Judson, como ele diz, que desceu em ocasião definida, olha aí, para habitar na igreja, conforme eu disse, para guiar, para ensinar, para santificar o corpo de Cristo, olha aí, para santificar o corpo de Cristo. Então, o nosso irmão afirma que nós temos motivo de recebê-lo, isto é, receber o Espírito, em seu, olha isso, em seu ministério distinto, da mesma forma que eu e você um dia recebeu o nosso Senhor no seu ministério específico. Quando nós recebemos a Cristo, o ministério específico dele era o quê? Nos salvar. Aqui o ministério específico do Espírito é nos capacitar, nos santificar, nos encher, nos regenerar. Amém? Esta é a obra dele. Então, da mesma maneira, nós precisamos recebê-lo, se ainda não fizemos. E eu sei, amados, que talvez, assim como eu vejo isso, algumas experiências. Por exemplo, eu posso estar falando para pessoas com experiências diversas aqui. Em um tempo, nós nos dedicamos demasiadamente, vamos dizer, ao assunto, não é?
do Espírito, e muitos de forma extremamente, vamos dizer, exagerada, partindo para os extremos. Outros caminhando numa dependência, com uma fome, um desejo de ser cada vez mais separado para Deus e desempenhar a sua missão aqui, o seu papel de forma cabal e fazer a vontade de Deus. Mas, por uma série de razões, hoje nós encontramos pessoas, então, e a maioria delas, o quê? Presas, travadas, cheias de resistências, não querendo mais nem mesmo tocar sobre o Espírito Santo, por causa de uma série de coisas. Eu entendo que aí onde é que veio o alerta do Senhor para nós: não apagueis o Espírito Santo. Alguns de forma como que inconsciente apagaram o Espírito em suas vidas. Outros apagaram mesmo, com medo. E outros lutando para não apagar, mas ele está indo. O certo é que eu creio que o Senhor está nos dando a oportunidade de acender a chama outra vez. O Senhor quer reacender o nosso coração. De uma forma embasada, de uma forma, não é, ordeira, de uma forma também livre, para que o Espírito Santo haja em nossa vida. Eu creio nisso. Não é? Então, graças ao Senhor por isso. Também o nosso irmão Adoniran Júdice, ele faz um alerta, lá no seu livro, Ministério do Espírito. Faz um alerta. Qual é o alerta? Não devemos misturar aquilo que as Escrituras deixam bem claro, o que as Escrituras separam. Não podemos misturar o que as Escrituras separam. Em outras palavras, não podemos afirmar que no ato que recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, indubitavelmente recebemos nesse mesmo ato o dom do Espírito Santo. Ele diz que nós não podemos fazer esta mistura. E eu sei que eu e você, talvez no início da caminhada, nós não pensávamos assim. Não, eu creio que eu preciso mesmo de um enchimento, preciso de esse revestimento do poder, do Espírito, no início da nossa caminhada. Depois, mais um tempo, isso foi tirado de nós. Não, agora, quando eu recebo a Cristo, simultaneamente eu recebo também o dom do Espírito. E aí nós fechamos nisso. E aí nós vamos apagando o Espírito. E aí a nossa obra não é feita. Ou seja, a obra do Senhor em nós. E aí nós estamos como que tições apagados. Brasa fora do braseiro. E a igreja sem vida. A igreja sem resposta. A igreja travada, sem saber o que faz. Querendo, mas patinando. Agora, amados, o Senhor vem e nos diz. Agora estamos tendo uma oportunidade novamente, e eu aqui não estou de maneira nenhuma, não é? Eu entendo e creio, não estou aqui tomando uma vertente isolada, não, porque estou, pela graça do Senhor, buscando dar um prosseguimento naquilo que nós começamos a ouvir, naquilo que o Senhor está nos dizendo. E graças a Deus por isso, e se nós estamos reconhecendo, e eu espero que estamos reconhecendo, que nós erramos em muitas coisas a respeito disso, conforme nós ouvimos aqui o nosso irmão falar, se nós reconhecemos, devemos ir aos pés do Senhor e pedir perdão arrependido. Senhor, nós erramos,
mas aqui estamos e queremos consertar, porque nós queremos ser revestidos do alto. Nós queremos ouvir o Senhor, queremos seguir a vontade do Senhor. Irmãos, isso é o que eu mais quero. Foi o que sempre desejei na minha vida. Ainda ontem partilhava com um casal, eu, a Débora, a minha sogra, e eu disse ali, compartilhando sobre essas coisas, e eu disse, olha, o que estou vendo, e eu vendo também como o Senhor estava falando, agindo na vida daquela irmã, eu disse, o que vejo é que, sem esse ministério maravilhoso do Espírito em nossas vidas, o que nós vamos conseguir é produzir um monte de palavras sem nenhum sentido e nenhuma edificação para a nossa vida. Por mais que queiramos, por mais que desejamos, mas nós não vamos avançar. Por quê, irmãos? Porque o outro Consolador foi dado, porque o Espírito foi derramado, porque ele foi enviado, o ministério agora é dele. Não podemos apagá-lo. Da mesma maneira que eu e você considera o Pai, considera o Filho, também devemos considerar o Espírito. A consideração é a mesma. São pessoas distintas, operando de formas distintas, mas a essência é uma. E quantos erros cometemos? Temos tanta liberdade para lidar com a primeira e com a segunda, mas com a terceira pessoa da triunidade, não temos. Como ainda pessoas o vê como se ele fosse uma força sem forma, sem uma coisa impessoal, com dificuldade de lidar com ele. Não, ele é uma pessoa que foi dada para estar conosco. Ele foi dado. Então a obra agora é dele, o ministério é dele, o trabalho é dele. Devemos recorrer a ele, sem restrição. Relacionar com ele com liberdade. Se eu e você queremos desenvolver tudo aquilo que o Senhor nos trouxer para glorificar a Deus e fazer da melhor maneira possível, de forma cabal, contundente, com autoridade, sem reservas, nós precisamos desse revestimento. Sem esse revestimento, nós não temos audácia nenhuma. Será que isso explica, irmãos, o que nós já temos sido tão alertados, tão falados, não é? Eu creio que sim. Não estou dizendo que é tudo, mas creio que é algo muito sério este assunto. Muito. Não é? Então, citando agora, por exemplo, nas Escrituras, a respeito do que o nosso irmão afirmou. Ou seja, que quando nós recebemos Cristo como Salvador, não é? No mesmo ato recebemos também o dom do Espírito. Ele afirmando que nós não podemos fazer isso. Quer ver um exemplo? Quando os apóstolos foram chamados, eles não concluíram que pelo fato de o Espírito Santo já ter sido derramado sobre o nosso Senhor, pelo fato do Espírito Santo ter vindo sobre Cristo lá no batismo, lá no dia que ele estava batizando no Jordão, os apóstolos não concluíram que eles também agora já podiam tomar, eles já podiam considerar também como que recebido, ou eles já considerar que eles também já tinham recebido o dom do Espírito. Eles não fizeram essa conclusão. Está entendendo?
Porque se fosse assim, eles não, a conclusão deles era essa. Ora, se Cristo, o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, no seu ministério, se ele já tinha recebido este revestimento, porque está lá muito bem claro, não é? Vocês se lembram disso? Quando o Senhor estava sendo batizado, quando terminou saindo das águas, o que foi? Um espírito veio em forma, diz lá, corpórea, como uma pomba, desceu sobre ele. E quando isso aconteceu, uma voz do céu disse o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, em quem eu me satisfaço nele. Ali, Cristo estava recebendo aquele dom, o revestimento, cumprindo uma profecia de Isaías. Está lembrado? Isaías disse isso. Para que ele pudesse, o quê? Realizar, não é? Libertar cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos. Não é isso? Vocês lembram disso? Ali o Senhor estava recebendo aquela ministração, aquele revestimento. Então o seu ministério foi como foi. Se isto fosse simultâneo, os apóstolos então teriam concluído e eles não precisariam. Mas não foi essa a conclusão. Aí você lembra daquele episódio? Quando o evangelho foi pregado lá entre os gentios. Quando eles souberam o que aconteceu, eles foram lá. E lá eles oraram, impuseram as mãos. E as pessoas receberam o dom do Espírito Santo. Percebe? Então, irmãos, é um revestimento que cada um de nós precisamos ter. Não é? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Na condição de pecadores, nós recebemos Cristo para nos justificar. Não é? Mas como filhos, olha aí, como filhos, recebemos o Espírito Santo para nos santificar. Abra Gálatas 4:5, por favor. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que, olha aí, a fim de que recebêssemos. Gálatas 4:6, perdão. E porque vós sois filhos, e porque, é o versículo 6, tá bem, irmãos? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o quê? O Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ok? Agora, veja ainda o que Pedro disse no seu primeiro sermão, lá em Atos, aquele primeiro sermão feito a uma multidão, depois que o Espírito havia sido dado. Volta então para Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo? Essa porção aqui das Escrituras nos mostra que, tanto na lógica como na ordem cronológica, o dom do Espírito vem depois do arrependimento. Não fica claro isso? Primeiro o arrependimento, a conversão, depois o dom do Espírito. Está claro isso aqui? Agora, citando aqui, dentro desse mesmo assunto, citando, não é, o nosso irmão, cita um outro irmão chamado William Kelly. Ele afirma que esse irmão é um dos irmãos mais conservadores, portanto, extremamente, não é, firme, embasado. Não é aquele irmão que está
aí, não é, sob emoção, não. O irmão, ele diz que é um dos irmãos mais conservadores, tá certo? Mas também um dos mais capazes escritores. Esse irmão cita esse irmão William Kelly. Agora veja o que ele diz a respeito desse assunto aqui, analisando o texto que nós acabamos de ler, o texto de Atos. Eu creio que o título do livro desse irmão, lá está, Palestras sobre a Doutrina do Espírito Santo no Novo Testamento. Nessa obra, ele cita, esse irmão William Kelly, diz assim: por essa razão, fica evidente que o recebimento do Espírito Santo, como se diz aqui, não tem nada a ver com trazer os homens à fé e ao arrependimento. É uma operação posterior. É uma bênção separada e adicional. É um privilégio que se baseia na fé, que já está ativamente operando no coração. E aí ele diz mais: eu não nego que o dom do Espírito Santo possa ocorrer quase na mesma ocasião, mas nunca no mesmo momento. Está vendo? E ele diz, a razão é muito simples também. O dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, está fundamentado no fato de que somos filhos pela fé em Cristo. Crentes que descansam na redenção nele. Claramente, então, parece que o Espírito Santo já nos regenerou. Esta é a afirmação desse irmão William Kelly, que é considerado um dos mais conservadores quando se trata desse assunto. Mas olha o que ele afirmou. Os irmãos estão entendendo a distinção? Amém por isso. Graças a Deus. Então, irmãos, diante disso, como já disse, eu estou inflamado por esse assunto. E a minha oração é que o Senhor continue a acender mais tochas. Eu estou desejando que o Senhor continue queimando o meu coração. E eu estou muito grato porque Ele está trazendo de volta esse assunto no meu coração. Confesso, apagado por um tempo. E que isso, eu vejo que é a resposta do clamor. Clamor ao Senhor. Porque, irmãos, da forma como nós vivemos, apagados, da forma como vivemos sem graça, da forma como vivemos sem autoridade, sem entusiasmo, sem audácia, sem libertação de almas pelo poder do Espírito, sem ver a operação de Deus da maneira como Ele quiser, irmãos, desta maneira não dá. Não dá. Não há vida cristã que suporte uma situação assim. Então eu creio que o Senhor está agindo com misericórdia sobre nós. Ele está vindo com graça, mais uma vez. E eu espero, e a minha oração é que esta pequena porção, que não sou eu que estou falando, como já disse, vocês viram, citei aqui fontes, não tem nenhum receio, deve ser dito isso, embasados, são irmãos que deram, não é? Irmãos que foram tochas vivas nas mãos de Deus, mas irmãos firmes no Senhor, e que estão aí, deixando esse legado, para que nós possamos então caminhar. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a examinar as Escrituras sobre esse assunto. E mais, Ele nos mostre, que esse nosso Paráclito venha nos mostrar que precisamos, como filhos, tomar posse do Espírito, do dom do Espírito, da mesma forma que o fizemos com Cristo em nossa condição de pecadores. Que Ele nos ajude nisso. Como nós lemos lá no início da nossa reflexão em João 1,12.
A condição para tornar-nos filho, o versículo lá diz o quê? É a todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome. Não é isso? Então a condição para se tornar filho é crer e receber. Crer e receber aqui são usados como sinônimos. Tá certo? Agora eu vou citar aqui alguns textos, se você quiser anotar. Deixe-me citar aqui, João 20, 22. Ali o Senhor chega, coloca-se no meio dos seus discípulos e diz, o texto que ele soprou sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Como disse o nosso irmão, numa forma antecipada do Pentecostes. Ele disse, recebei o Espírito Santo. Depois, nós vamos ver, debaixo do mesmo fundamento, ou seja, debaixo o fundamento que eu estou dizendo é a apropriação. Esses textos que eu estou citando aqui, o fundamento deles todos é o mesmo, ou seja, a apropriação ativa por meio da fé. Nós vemos aí, recebei, não é? Crê, receba, é uma forma ativa. É esse fundamento que eu estou dizendo. Depois você vê ainda lá em Apocalipse 22, 17. Lá também é a mesma forma. Quer ver? Olha, vem aqui comigo. Apocalipse 22, 17. Ele diz assim, olha. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, olha aí. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. É o fundamento, é o princípio que eu estou dizendo aqui. Ou seja, apropriar de uma forma ativa. É uma apropriação de forma ativa e não passiva. Recebei. Olha os verbos, olha o emprego do verbo que está sendo aí. Tá certo? Depois ainda, Gálatas 3, 2 e também o versículo 14. Deixa-me ler aqui esse texto para a gente concluir. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Depois o versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que, de novo, recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Está vendo? Receber pela fé. Crer, receber. Você vê que é uma apropriação ativa. Então, amado, todos esses textos aqui, é uma apropriação pela fé. Eu e você precisamos exercer esse assunto, ou exercer esta atitude. Receba, creia. É uma atitude ativa e não passiva. O que nós vemos também é que esses textos aqui indicam que da mesma forma que existe, olha aí, da mesma forma que existe uma fé para a salvação, existe uma fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo em relação, como já dissemos, para a salvação, assim também existe uma fé para com o Espírito Santo, para receber poder e uma vida consagrada. Da mesma maneira. É isso que nós estamos vendo aqui, esses versículos indicar. Receba, toma posse disso, aproprie disso. Está vendo? É um alerta, é um imperativo, então é uma apropriação ativa e não passiva. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos ajude. Irmãos, eu creio que nenhum de nós queremos viver uma vida desleixada com o Senhor. E eu creio que nenhum de nós queremos fazer também aquilo que vem a nós de forma
lá, como diz o texto, desleixado. Não é isso. Creio que nós queremos fazer isto de uma forma separada, de uma forma santa, de uma forma zelosa, fazer isso da melhor maneira possível. Para isso, nós precisamos deste revestimento. Amém? Até que do alto sejais revestido com poder. Vamos orar? Que o Senhor nos ajude, eu espero que Ele possa encontrar caminho no seu povo que reúne neste lugar, possa preparar esse caminho, que Ele possa encontrar em nós um caminho aberto, que Ele nos dê, conceda oportunidades mais, para que a gente possa avançar mais e mais sobre esse assunto, aprofundar mais, porque, irmãos, eu creio que aqui está algo que nós precisamos desesperadamente. Aleluias.